Em seminários, principalmente de intercessão, algumas coisas começaram a acontecer, e isso foi lá no finalzinho aí da década de 90, então há 20 e poucos anos, quase 30 anos atrás. Pessoas tão impactadas, de repente, rugindo como leão. Isso se tornou algo comum. Principalmente quando íamos orar para que viesse a unção de intercessão, uma unção real, uma unção de realeza, de guerra. Algumas pessoas sendo impactadas pela unção do Senhor e rugindo realmente como leão. Alguns mais fortes, outros mais fraquinhos, como um leão novinho. E conforme falei, nós ministramos em alguns lugares sobre Jesus como cordeiro e leão. Em muitos lugares, durante a ministração, pessoas literalmente chegaram a ouvir rugido de leão. Um dos lugares mais acentuadamente foi lá no Ágape Reconciliação, na conferência anual. Algumas pessoas daqui, eu creio que estavam lá nessa ministração. Nós temos o nosso canal, lá no meu canal na internet, no AP Levi Domingos, tem essa ministração lá, né? Jesus como cordeiro e leão. Muitas pessoas ouviram literalmente o rugir de leão. Agora, a primeira experiência que aconteceu de alguém rugir como leão se deu aí em um dos países aí do estrangeiro, e foi algo muito interessante. Era uma grande conferência profética, e estava ali um pastor bem velhinho, quase 80 anos. Não é que quem tem 80 anos, não vou dizer, né, Raul, que está bem velhinho, né? Ele já está chegando à casa dos 80, mas esse irmão era ancião. Glória a Deus que os anciãos ainda darão fruto, né, pastor Milton? Aleluia! Mas esse pastor, quase 80 anos, um homem respeitado no seu país, em muitos países, na verdade um pastor de pastores, mais de 5.000 pastores debaixo da autoridade e da cobertura dele. E numa bela reunião na conferência, ele começa a rugir, grunhir e rugir como um leão. Aí todo mundo começa a olhar. Eu creio que se fosse um crente, que não fosse pastor, não fosse líder, todo mundo ia apontar e ia dizer, está endemoniado. Mas como era um homem de testemunho, um homem com ministério balizado, um pastor, um profeta do Senhor, todo mundo respeitou. E atribuiu como uma obra do Espírito Santo. E na mesma hora que ele estava rugindo, levanta-se um profeta ali, traz uma palavra profética, uma profecia, que dizia mais ou menos o seguinte: eis que o leão da tribo de Judá, ele começa a rugir na sua igreja em toda a terra. E o rugido do leão vai destruir as obras de Satanás, as obras das trevas. E eu vou procurar na Bíblia. Eu preciso ter base. Eu sou uma pessoa muito beliana. Para tudo, quem me conhece já sabe. Para tudo eu quero uma base bíblica. O que a Bíblia diz? Aonde que a Bíblia fala sobre isso? Para tudo eu quero fundamentação bíblica. Para mim, é uma experiência minha particular. Eu não ando num caminho completamente pragmático, simplesmente respaldando ensinos em experiências práticas pessoais. Não, eu quero uma base bíblica. Por isso que o nosso Ministério de Libertação, graças a Deus, ele tem uma boa entrada em igrejas históricas. Particularmente, eu vou em muitas igrejas históricas, tradicionais, para ministrar sem problema nenhum, porque a gente usa muita base bíblica. Então, com relação ao urro do leão na igreja, qual a base bíblica? Eu preciso de um fundo teológico para isso. Eu estou vendo pessoas nos meus seminários rugindo como leão, sendo impactadas, pessoas na hora da adoração, de repente, rugindo, e algumas, em Paranaguá, não sei quem que estava junto lá, uma moça, né? E uma irmã muito querida, conhecida nossa, líder de célula, ela começa a rugir como uma leoa, né? Andando como uma leoa e rugindo. Os irmãos estavam lá conosco.
né, naquele evento. Então, precisamos ter uma base bíblica. Nós vamos ensinar sobre isso, pois estamos respaldando a palavra. E eu quero passar uma fundamentação bíblica para vocês aqui sobre a questão do rugido do leão. A teologia do rugir do leão. O que a Bíblia fala sobre isso e qual o significado profético. Tudo que a Bíblia coloca em termos proféticos tem uma aplicação prática na nossa vida. Diga ao seu vizinho, toda experiência profética tem uma aplicação prática na nossa vida. Por exemplo, atos proféticos, nós não saímos por aí fazendo qualquer ato profético sem que Deus me dê uma direção. Porque se eu fizer qualquer ato profético que Deus não tenha falado, ele já deixou de ser ato profético e passa a ser um ato patético. E eu não quero ficar por aí fazendo ato patético que não tem uma direção do Senhor, está fora da Bíblia. Tem muita gente fazendo isso. Simplesmente, deu resultado naquele ministério, vou fazer igual. E de repente, traz resultados negativos, traz confusão. Eu lembro muito bem, há muitos anos atrás, em uma ministração do Silvio, foi no último dia. Ainda estamos ali perto do cemitério municipal. E o Senhor moveu a que tirássemos uma oferta naquela noite. Geralmente não fazemos isso nos eventos. E o Espírito Santo falou comigo que aquela oferta seria levantada e deveria ser dividida entre todas as pessoas que estavam ali necessitadas. O Espírito Santo falou comigo, tinha gente, tinha vindo de fora para fazer o seminário, mal tinha recurso para pagar a viagem para vir a Curitiba. E que todo o valor levantado deveria ser dividido entre essas pessoas. Foi o que nós fizemos. Só que na hora de levantar as ofertas, Deus colocou algo bem profético no meu coração. Dizendo o seguinte, para comprovar de que o dinheiro é servo, que ele está debaixo dos nossos pés, que Mamon não domina, você vai fazer o seguinte, pede para as pessoas trazer, seja cheque, moeda, cédula, não importa, bota tudo no chão e pede para as pessoas pisar em cima, declarando que o dinheiro não domina, mas o dinheiro é dominado e que Mamon está debaixo dos nossos pés. E nós temos isso. As pessoas trouxeram lá cheques, notas, moedas, deixaram tudo no chão, pedi para toda a congregação desfilar, pisar em cima daquilo e declarando que Mamon está debaixo dos pés. E uma pastora gostou daquilo, voltou para a sua cidade. No primeiro culto que teve na igreja, ela quis fazer igual. Deu maior confusão, deu maior rolo na igreja, até da igreja teve que sair. Por quê? Porque para nós ali era um ato profético, Deus deu uma direção, mas para ela não passava de um ato patético. Diga seu vizinho, atos patéticos não traz resultado. Agora, se é um ato profético dado por uma direção do Senhor, ele tem a capacidade de ligar a terra com o céu. E alguma coisa vai acontecer de maneira prática, vai trazer um resultado. E nós só fazemos esse tipo de atos proféticos. Deus dando uma direção, né? Não é porque, de repente, uma pasta de figo curou um rei, que você vê na Bíblia todo mundo com uma bolsinha cheia de pasta de figo, tentando curar as chagas das pessoas. Jesus cuspiu na terra, formou lodo para curar uma pessoa da sua cegueira, mas foi um caso. Você não vê como é Jesus repetindo aquilo lá. Deu resultado com aquele cego, ele ficou vendo, vou fazer com todo mundo. Não. Deus é criativo, para cada momento ele tem uma direção, e o ato profético ele é muito particular. E é para um determinado momento, e tem que ser numa direção realmente do Senhor. E se obedecemos, ele vai trazer sim resultado. Quando nós temos o seminário de cura de finanças, por exemplo, nós temos em alguns lugares
momentos que nós fazemos decretos. Aqui até nós temos só oração de arrependimento no final, mas em alguns lugares Deus dá uma direção de fazer decretos apostólicos, proféticos, e algumas coisas acontecem. Eu fui surpreendido essa semana, uma pastora aqui de Matinhos nos procurou, ela nos ligou. Nós estamos indo no mês de outubro lá na igreja dela para ministrar uma noite só, e ela encaminhou o cunhado dela para vir aqui para o seminário. Gente, nós tínhamos aquele tempo de arrependimento aqui, aquela oração final, e ela estava muito feliz porque na segunda-feira já aconteceu um resultado na vida daquele irmão. Ele estava há meses para vender um apartamento e não conseguia. Todas as portas fechadas. Nós encerramos o seminário aqui, foi no sábado à noite. Na segunda-feira, ele vendeu o apartamento. E um sinal muito claro, disse, olha, ele quer ir em Curitiba, dar até um testemunho na igreja. Por quê? Porque nós seguimos, sim, a direção do Espírito. E quando nós seguimos, Deus deu uma palavra específica para orar em certa direção, para fazer um ato apostólico, um ato profético, Deus vai respaldar. Por isso é muito importante, tudo precisa ser respaldado com a palavra de Deus. E com relação à questão de pessoas rugindo, eu quero dar algumas bases, porque acontece isso. Primeiramente, o rugir do leão tem muito a ver com libertação. É um sinal para libertar os cativos. Eu vou pedir aqui para a secretária Júlia, que nos ajude aí, colocando algumas referências bíblicas. Primeiramente, Júlia, vamos colocar aí Oséias 11, verso 8 e 9. Sabe, amados, em alguns lugares, Deus tem levantado um momento de oração de mães pelos filhos, de pais pelos filhos, filhos pródigos, filhos que se apartaram do caminho do Senhor, filhos que se desviaram na fé. E num tempo muito profético, o Espírito Santo começou a falar que viria unção e que esses pródigos voltariam para a casa de Deus. E deu algumas palavras. E essas palavras têm muito a ver com Jesus rugindo como leão na igreja. Aí nesse verso 8 diz assim, como te abandonaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Ademar, ou como Zeboim? O meu coração se comove, e as minhas compaixões despertam todas de uma vez. Agora, a minha tradução aqui é mais forte. Eu vou ler esse verso aqui na minha tradução. Eu recomendo que todos aqui, se puderem usar sempre a edição Almeida 21, Almeida século 21, ela é a mais próxima aqui da versão que eu uso de acordo com os melhores textos de grego e hebraico. É muito forte, nos dá um sentido mais real aqui nas passagens. A minha versão diz aqui o seguinte, verso 8 do capítulo 11. Como te deixarias, ó Efraim, e como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Ademar? Ou como Zeboim, está comovido em mim o meu coração, e as minhas compaixões a uma se acendem. Agora veja o verso 9, coloque aí, Júlia, o 9. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus, e não homem, o santo no meio de ti, eu não chegarei com ira. Está falando aí da misericórdia do Senhor, Adoshem, aquele que é pronto para perdoar, tardio para irar-se. Agora, quando você chega no verso 10, pode colocar aí. Ele diz assim, eles seguirão o Senhor, ele bramará como um leão. E quando bramar, aleluia, esses filhos pródigos, esses filhos desviados, diz aqui que virão tremendo do ocidente.
A minha versão diz: andarão após o Senhor, e ele bramará como leão. E bramando ele, os filhos temendo virão do ocidente. Verso 11. Os do Egito também virão temendo. Sabe o que significa Egito? É o sistema mundo, que está fora de Deus. Os filhos que estão no mundo, mergulhados em trevas, também virão temendo como um passarinho. E os da terra da Síria como uma pomba. E eu os estabelecerei em suas casas, diz o Senhor. Então, uma palavra muito profética acerca dos filhos, pais com filhos rebeldes, filhos desviados. Diz que o Senhor se levantaria, teria unção de intercessão, levantaria pais intercessores, e nesses pais ele bramaria como leão, chamando esses filhos, que estavam nas mais diversas partes, ainda no Egito, ainda na Síria, e seriam congregados dentro das suas casas. E o Espírito Santo falou com o nosso coração de maneira bem forte. Uma unção vindo na casa de Deus, principalmente sobre as famílias que têm filhos desviados do caminho do Senhor. Um peso de oração, um peso de intercessão na vida de pai, na vida de mãe. O Senhor bramando como leão na vida dessas pessoas. O próprio Deus intercedendo através deles, para que esses filhos estejam vindo do cativeiro para dentro das famílias da casa. Uma promessa completamente profética. E aí eu entendi um pouco aí sobre a teologia do rugido do leão. Então, um dos motivos por que pessoas rugindo, quem sabe, é um pai ou uma mãe que tem um filho que está fora, desviado, mergulhado no Egito, estão mergulhados no cativeiro da Síria, e o Senhor traz um peso de intercessão. E como diz lá em Romanos 8, não sabemos como orar, e o Espírito Santo vem sobre nós e intercede diante do Pai com gemidos inexprimíveis. O próprio Espírito do Senhor, o Espírito do leão da tribo de Judá, rugindo, intercedendo na igreja. E aí algumas pessoas olham e começam a julgar: o demônio está agindo nele, está rosnando, está gritando como leão. Uma impressão completamente profética. O leão da tribo de Judá, rugindo na igreja. Segundo lugar, o juízo é declarado diante dos nossos inimigos, quando o leão de Judá levanta sua voz na igreja. Vamos abrir lá em Joel, capítulo de número 3. Joel, capítulo 3. E vamos ver o verso 12, Júlia. Olha que palavra profética aí, capítulo 3. Isso. Levante-se as nações e subam ao vale de Josafá. Aí o Senhor diz assim: pois ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Amados, eu creio que essa palavra profética está se cumprindo. Quantos aqui creem que nós estamos nos últimos dias? Em uma das escolas proféticas que nós vamos ter, ainda essa semana, um irmão me procurou. Nós vamos ter que entrar fortemente em escatologia, gente, para entender os tempos que nós estamos vivendo. Porque, infelizmente, a maioria de nós vem de uma escola teológica com relação ao tempo do final completamente deturpada. Vou ser bem sincero para vocês aqui, eu não sei a maioria de que escola teológica veio, mas eu venho de uma escola teológica que a doutrina das últimas coisas, quando a gente ouvia, mais trazia medo do que esperança. Nos primeiros meses da minha conversão, trouxeram a mim, lembra dos bolachão de vinil? Quem é do tempo dos bolachão de vinil aí, os discos de poliéster lá?
Trouxeram a mim, talvez isso vai chocar alguns aqui, mas nós estamos numa escola, um tempo profético, não tem importância que choque. Se você não aceitar, você vai orar e na hora certa o Espírito Santo vai mostrar para você. Não me critique, coloque na prateleira e busque o Senhor. Sei que numa hora certa Ele vai trazer luz para você como trouxe a mim. Mas aquele disco, na época, ele trouxe mais medo ao meu coração do que esperança. Porque era o disco chamado A Última Trombeta. Então diz que haveria a última trombeta. O médico crente estava lá no hospital, clinicando, trabalhando, mas era crente, vinha um arrebatamento, ele era tirado da terra e o seu paciente ia morrer. O taxista crente era arrebatado e o táxi chocava com outro, morria gente. Os crentes sendo tirados aqui da terra, num arrebatamento secreto e que ninguém sabia. E a Bíblia fala o contrário. Diz que na vinda do Senhor, a vinda será gloriosa e todo olho verá. Então a primeira coisa que o Senhor quebrou na minha vida, no meu entendimento, não existe nenhum arrebatamento secreto. E os santos sendo tirados daqui. A Nova Jerusalém, ela não sobe da terra para o céu, diz que ela desce. Os justos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Quanto medo esse disco imprimiu na vida das pessoas. E coloca ali, Júlia, novamente o versículo. Essa palavra de Joel é profética. Levante-se as nações e suba ao vale de Josafá, pois ali o Senhor diz, me assentarei para julgar todas as nações em redor. Haverá um grande julgamento, o grande trono branco, mas já há um julgamento acontecendo, gente. Você sabia que as nações já estão sendo julgadas? E o Senhor, nesse tempo profético que vivemos, Ele vai separar as nações ovelhas das nações bodes, das nações cabritas. Sabia que há nações bodes? Diga ao seu vizinho, há nações bodes, nações cabritas e há nações ovelhas. Irã, Iraque, nações que têm se levantado contra a igreja, nações que têm se levantado contra o povo de Israel, os escolhidos do Senhor. Essas nações estão sendo julgadas, tem muitas nações que serão julgadas. Por isso diz lá em Mateus, de maneira muito forte, e o Senhor vai separar as ovelhas dos bodes, vai separar as nações. Ali fala de julgamento de nações. E o texto aqui diz acerca do Senhor se assentando para julgar as nações. Agora veja outro verso aí, por favor, verso 16, Júlia. Desse capítulo. O Senhor brada de Sião. Pergunta se o vizinho, você sabe o que é Sião? Espiritualmente? A igreja, a casa de Deus. Está lá em Hebreus, de maneira muito forte. E você, chegamos aonde? A Sião. A santa cidade celestial. Aleluia. Está lá em Hebreus, é bem claro. Hebreus 12 nos dá essa visão bem clara. Onde nós chegamos? E desde Jerusalém faz ouvir a sua voz. Os céus e a terra temem. Mas o Senhor é o refúgio do seu povo e a fortaleza dos israelitas. Agora, a minha versão, o verso 16, ela fala o seguinte. E o Senhor brama de Sião, ou seja, o Senhor ruge em Sião. E de Jerusalém faz ouvir a sua voz, os céus e a terra temem,
mas o Senhor é o refúgio do seu povo e a fortaleza do filho de Israel. Gente, que coisa tremenda aqui. Diz o texto que acharemos refúgio somente quando estivermos caminhando em humildade, em total devoção ao Senhor. Reflita sobre isso e prepare seu coração. Aqui está falando de maneira muito forte. O Senhor julgando as nações. O Senhor nos prepara para uma guerra. O Senhor brada em Sião, Ele ruge em Sião, desde Jerusalém faz ouvir sua voz. Os céus e a terra temem, mas o Senhor é o refúgio do seu povo e a fortaleza dos israelitas. Diga ao seu vizinho, o Senhor é o refúgio da tua vida. Aqui está falando de proteção total, gente. Pare um pouquinho e pense comigo. Por gerações, por anos, Deus vem trabalhando com a igreja, dando armas, adestrando para uma grande guerra, para uma grande batalha no tempo do fim. Seria muito incoerente, no momento ápice da guerra, a igreja ser recolhida daqui e tudo ficar para o anticristo, para Satanás. Então, para que fazer guerra espiritual? Nós temos ensinado sobre conquista de cidade. Se tudo vai ficar para Satanás, para que fazer guerra espiritual por cidades? Seria incoerente. Diga que seu vizinho, haverá uma grande guerra. E nessa grande guerra, a igreja vai estar envolvida. Então guarde isso. Já estou entendendo um pouquinho de teologia apostólica aqui, gente. É uns assuntos que nós vamos pegar aí na frente. Vai chocar muita gente. Em suma, a igreja do Senhor vai passar aqui na terra pela grande tribulação. Por toda a grande tribulação. Porém será vitoriosa. Isaías vai se cumprir. Se levanta porque vem nascendo sobre ti a glória do Senhor. E as nações caminharão à luz que nasce em ti. Diz mais Isaías, porque de Sião sairá a lei, da igreja sairá a lei. E a igreja vai resplandecer sobre as nações. Então você acha que Deus ia preparar por anos, décadas, gerações a igreja, pelo momento ápice da guerra, ela ser retirada daqui? Que incoerência. Nós falamos há pouco aqui sobre o grande e terrível dia do Senhor. Haverá na história da humanidade o grande e terrível dia do Senhor. Isso é no final da grande tribulação, quando Jesus voltar de maneira gloriosa para estabelecer o seu reino aqui. Eu e você reinaremos com o Senhor por 1000 anos. Aleluia. Pergunta se o vizinho está pronto para reinar? Diga, pois se Deus está te preparando. Diga, e Deus vai te preparar na guerra. Estaremos na grande tribulação, porém não para a grande tribulação. Aleluia. Daniel estava na fornalha. E o Senhor, ou melhor, Daniel está na cova dos leões e o Senhor estava com ele. Os 2 amigos de Daniel na fornalha, mas o Senhor era com eles. Diga seu vizinho, eles estavam na fornalha, mas não para a fornalha. Diga seu vizinho, você estará na tribulação, mas não para a tribulação. A igreja será vitoriosa, gente, será gloriosa. O poder de Deus. O exército que se levanta lá em Joel. Gente, que coisa poderosa. A descrição do exército do Senhor.
É algo extraordinário. Quando todas as pragas vieram sobre o Egito, aonde estava o povo do Senhor? Aonde eles estavam? Dentro do Egito. Eles foram afetados? Não. Havia proteção em Gozém. A igreja do Senhor vai estar totalmente protegida. Nada atingirá a igreja do Senhor, porque é o exército vitorioso e o Senhor está bramando desde Sião, declarando seu juízo sobre as nações cabritas, as nações bodes. E as nações ovelhas estão sendo separadas, aquelas nações que têm recebido o Senhor, que têm estado com o coração aberto, que não têm se levantado contra o povo hebreu. Quantos têm orado por Israel aqui? Nós tivemos reuniões aqui, né, Silvana? Foi algo tremendo, pregamos aqui uma mensagem sobre antissemitismo, não sei quantas pessoas viram isso. Era um tempo muito profético, trouxe muita luz, aquilo que nós ensinamos, o débito que nós temos como igreja com a nação de Israel. Diga ao seu vizinho, você sabia que Jesus era judeu? Diga-lhe, você sabia que a igreja no início era judia? Jesus foi claro, a salvação vem dos judeus. Está sendo uma miscelânea aqui, escatologia. Terceira imposição profética. O rugido do leão nos chama e nos leva a ser agressivo na guerra contra o inimigo. Diga ao seu vizinho, você tem que ter cara de leão. A Bíblia diz assim, Jesus é o leão da tribo de Judá. E quanto mais você olha para ele, mais ousado você é. Diz lá em Provérbios, os ímpios fogem sem que ninguém os persiga. Mas os filhos de Deus são ousados como o leão. Pergunta ao seu vizinho, você quer ser ousado como o leão? Pergunta a ele, você sabe como você se torna mais ousado como o leão? Diga a ele, quanto mais você olha para o leão da tribo de Judá, mais parecido você fica com ele. Mais ousado você fica. Coloque aí, Júlia, Isaías. Capítulo 31 e verso 4. Assim me diz o Senhor, do mesmo modo que o leão ruge, como o leão forte ruge sobre a presa. E quando se reúnem muitos pastores contra eles, não se assustam com a sua voz, e nem se abatem com a sua gritaria. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para lutar sobre o monte de Sião, aleluia, sobre a sua colina. E a minha tradução, ela diz o seguinte: pois assim me diz o Senhor, como o leão e o cachorro do leão, ou seja, o filhote do leão. Cachorro do leão quer dizer filhote de leão. E o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, e quando se convoca contra eles uma multidão de pastores, não se espanta das suas vozes, e nem se abatem pelo seu alarido. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Aleluia, glória a Deus. Quem já estudou aqui, já viu reportagem sobre leões? Você sabe que quem caça no casal de leões? É o macho ou a fêmea? A fêmea que é a caçadora. E o marido é o folgadão.
Só fica esperando. Mas é leoa que caça, é ela que vai à guerra. Na guerra do tempo final, sabe quem vai pelejar? A igreja, é a noiva. Deus está levantando uma noiva guerreira. Diga seu vizinho, Deus está levantando uma igreja, uma noiva guerreira, que vai entrar em guerra, que tem as armas espirituais, tem unção de guerra. Então, quando vem essa unção de guerra, geralmente as pessoas começam a rugir. É o leão da tribo de Judá rugindo. E o texto de Isaías aqui, ele está bem claro para nós. Coloca o versículo ali, já está ali. Assim diz o Senhor, do mesmo modo que o leão ruge, como o leão forte ruge sobre a presa, e quando se reúnem muitos pastores contra eles, e não se assustam com a sua voz, e nem se abatem com a sua gritaria, assim o Senhor dos Exércitos descerá para lutar sobre o monte Sião, sobre a sua colina. E ele vai lutar, sabe através de quem? Da igreja, da sua noiva. Então, o rugir do leão é totalmente profético na igreja, gente. Não é uma operação demoníaca, porque eu vi, puxa, aqui está endemoniado, está grunhindo, está rugindo como um leão. Eu vi pessoas dizer, é endemoniado, está com demônio. Temos que ter muito cuidado. Claro, os fenômenos espirituais têm que ser pastoreados. Diga ao seu vizinho, todas as manifestações espirituais devem ser pastoreadas. E o Senhor vai nos dar discernimento. Quando é do Senhor, se não é do Senhor, nós vamos rejeitar. Mas o que vem de Deus, nós vamos aceitar. Nós não podemos pegar a água suja com o bebezinho dentro e jogar fora. Diga ao seu vizinho, quando se dá banho em nenê, você joga fora só água suja. O bebê você tem que tirar, sabe? Então eu não vou pegar agora, essas manifestações, despojar tudo. Isso é do diabo. Não quero na nossa igreja. Sou líder, pois dentro da igreja, manifestação, aqui não. Eu já vi pastores falar isso, gente. E impede a obra do Espírito Santo. Impede que o Espírito Santo esteja operando na igreja. Porque ele acha que é do demônio. É o tipo de pessoa que está dando banho no bebê e joga o bebê junto com água suja. Aquilo que não vem do Senhor, nós eliminamos, mas aquilo que vem de Deus, vamos permanecer, vamos ajudar a pessoa a crescerem de maneira profética, no profético, serem usadas pelo Senhor, as impressões que vêm do Senhor, sendo abundantes na igreja, as manifestações, todos esses tipos que nós falamos aqui, o cair, o parecer bêbado, como que levando a corrente elétrica, o riso, você está rugindo, não importa o que. Você veio do Senhor, nós queremos ver essas manifestações, gente. Na África, nós vemos coisas ali extraordinárias acontecendo, gente. E você vai a algum crente demente tradicional, muitas vezes vai ficar chocado, vai ficar horrorizado e pode correr o risco de repente, ele atribuir uma obra do Espírito Santo como fosse uma obra de demônios. E aí despreza aquilo que Deus está fazendo. Você sabia que quando Jesus veio a essa terra, para os religiosos foi o maior escândalo? E a grande guerra contra Jesus, ele faz coisa que não está escrito na nossa lei, está fora aqui dos nossos regulamentos, está curando no sábado. Quando fala lá acerca dos pães, da proposição que foram comidos, né? Davi e os seus guerreiros entraram num campo num dia de sábado e comeram os pães da proposição. E os judeus ali da época, os religiosos, gente cheia de religiosidade, questionando Jesus o tempo todo. E não é diferente em nossos dias. Vamos adorar o Senhor, quero chamar o time da música aqui, que venha, vamos adorar. E você vai preparando o teu coraçãozinho aí para que
O Espírito Santo venha com poder sobre você. Nós vamos ter depois aí um tempo de ministração, o cansaço, o sono vai ser tirado já, né, Graça? Em nome de Jesus, a unção aí de renovação, a unção de águia sobre a tua vida, te fortalecendo. Aleluia, ninguém vai ficar com sono aqui. Nós vamos até 1h, no máximo, né, para que você possa descansar, dormir amanhã, almoçar um bom almoço, e vamos estar aqui na casa de Deus, 6 horas, temos uma palavra que vai abençoar muito o teu coração, teremos um tempo extraordinário amanhã. Vamos adorar o Senhor por um tempo aqui, e fique sensível ao Espírito Santo, e se coloque diante do Senhor desarmado. O teu preconceito, os teus conceitos pré-concebidos, a tua racionalização, crucifixa. Manda para a cruz hoje, que seja crucificado. Ai, puxa, e se eu gritar aqui como um leão? Se de repente o Senhor me jogar no chão, meu Deus, como é que fica a minha reputação? Está sendo transmitido, pessoas conhecidas vão ver isso. Vai ficar na internet e as pessoas vão ver. Crucifica, meu irmão, minha irmã, a tua reputação. Em nome de Jesus. Quando servimos a Deus e queremos mover no Espírito, mover profeticamente, a primeira coisa que tem que ser crucificada é a nossa reputação. Diga ao seu vizinho, você precisa morrer para a tua reputação. Vamos adorar o Senhor.